Bem-vindo! Bom dia, Ana, bom dia, Ivan, bom dia, Zenha. A Bom Mel dia ao também está cachorrinho falando da com Ana você. também, aí, ao pessoal do A Mel chat. está te saudando. Ô, Plínio, antes de você trazer suas pautas, vamos aqui com a gente a gente ainda está aqui no nosso giro sobre o Datafolha de ontem, né? Pois é. E eu vou para a redação, tá, gente? Vou deixar o Plínio aqui, mais uma vez, nada pessoal, Plínio, mas daqui a pouco eu estou de volta. Tá bom? Até mais, pessoal. Maravilha, Ivan, até já. Bom, o Ivan está saindo, mas eu acho que a gente tem os dados aqui do Datafolha. Você tem, Azéia? Aqui, ó, peraí. Aí. Datafolha. Não sei se o Ivan deixou. Nós temos os gráficos, Ivan? A gente não tem, mas temos a matéria na fórum. Vou mandar o link aqui. Ah, tá. Já achei que é a matéria. Boa. Eu tenho os gráficos aqui. Datafolha aponta a estabilidade na aprovação do governo Lula, foi a manchete, né? E aqui vocês vão ver aqui o Lula, que ontem recebeu a visita da Carol Proner e do Chico Buarque aqui em São Paulo, e o resumo da Folha para pesquisa, viu, Plínio? Pesquisa com 2.002 pessoas em 113 municípios. A margem de erro é grande em alguns casos, ela vai até 5%, então depende do grupo, né? O resumo da Folha: presidente Lula registra avaliação estável, continua tendo dificuldades para diminuir sua rejeição entre o eleitorado masculino, branco, evangélico e mais rico. Vamos deixar correr aqui. Entre os homens, Plínio, ruim ou péssimo, era 34, foi para 37, agora está em 40. E eu gosto sempre de somar bom, ótimo, razoável, Plínio, porque acho que isso dá uma medida, né? 59%, né? Bom, o que você está achando desse... me preocupa, sabe por quê, Plínio? Essa questão dos homens. Nos Estados Unidos, o Trump se elegeu com uma grande maioria do voto masculino, denunciei na fórum, né? Uma campanha da masculinidade tóxica. Até fiz um texto na fórum falando que era uma campanha da testosterona, a campanha. O que te pareceu esse dado ruim entre os homens? Piorou mais entre os homens. Isso eu acho que é um reflexo muito do que a gente viveu na eleição e segue acontecendo no país, viu, Ana e a Zenha? Essa questão... Ontem eu estava conversando, inclusive, com um amigo, que eu estava falando para ele que eu tenho muito mais facilidade em conversar com mulheres, né, com grupos de mulheres, até mesmo que eu tenho mais assunto em comum quando se trata de filho, essas coisas. O homem geralmente não conversa disso, né? São aquelas rodinhas, aqueles assuntos mais efêmeros, mais machistas, e esse cara que eu estava conversando, pai de uma amiguinha da Helena, né, a gente estava falando justamente dessa dificuldade de se trocar a pauta das rodinhas de homem. E é uma coisa assim, que na política, a ultradireita entrou com muita força, porque o discurso do Bolsonaro ecoa todo esse machismo, esse patriarcalismo, né? De que colocam os homens como vítimas, né, Ana? Muito isso, né? Vítimas da ascensão das mulheres. Então, assim, tem muito isso. Mas, assim, em relação à pesquisa em si, assim, o que eu vi ontem é uma coisa que não muda. É um cenário que a gente está trazendo desde 2022, praticamente. Mas se a gente for ver, o Brasil está dividido ali em 3/3, né? E esse terço que você trouxe no razoável, aí, que é o regular, é justamente o terço em disputa, né? Existe uma ala da ultradireita que foi capitaneada pelo Bolsonaro, ainda é em parte, mas bem menos agora, mas que está decidida, que é a turma anti-Lula. Essa é a grande questão. E acho que é importante a gente trazer esses dados antes do comentário que a gente vai fazer aí, dessa análise que a gente vai fazer do que está acontecendo no mercado, porque é em cima desse terço que se criam fake news, seja no mercado, que se cria um clima de terror, de caos, para justamente falar assim, ó, tá vendo? A gente tinha razão, o Lula trouxe o comunismo para o Brasil. O que mais me
me chama atenção, assim, e que, confesso, me perturba um pouco, é como tudo hoje é elaborado e desencadeado em cima de narrativas que não encontram lastro na realidade, né? Essa questão de ontem, desse ataque especulativo com os dados, eu vou trazer hoje 2 editoriais da Folha, acabei de subir um texto lá na revista Fórum.com.br, é baseado em fake news, em mentira, tanto que o perfil saiu do ar, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas não têm mais noção do que é realidade ou não. E tem um adendo, viu, Ana Zenha? Eu acho que, assim, o que aconteceu com o Bolsonaro, né, nessa ascensão do neofascismo, não só com o Bolsonaro, mas nos últimos anos que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, como você citou, isso aí tirou do armário, tirou daquela... abriu a caixa de Pandora daquelas pessoas que, na verdade, sempre foram assim, né? E no universo masculino a gente tem muito isso, de pessoas que se sentiram autorizadas a revelar aí seu machismo, seu fascismo, seu ódio aos mais pobres, seu racismo, com a ascensão do Bolsonaro, do Trump, né? Que criaram aí a figura do homem branco vítima, né? Que não existe na sociedade. Então, acho que essa pesquisa da Datafolha reflete muito isso, e eu acho que isso a gente precisa trabalhar com esse cenário como um cenário realista do que vai se encontrar em 2026. Só para encerrar, eu acredito muito que nessa parcela, não cheguei a ver esse detalhamento da pesquisa, mas esse terço aí se concentra muito na classe média, que é onde está o grande jogo do supermercado. Eu sempre converso com o Edgar, não é do mercado financeiro, é do supermercado, né? É da pessoa que vai fazer uma compra e vê um A100 a R$38 o quilo, né? Eu faço compras aqui em casa, né? Eu sou o cara que vai no supermercado aqui em casa. A Tati não gosta. Então, assim, eu sinto isso, sabe? O que a gente comprava antes com uma compra de R$500 de semana, hoje está 700, 800. Isso implica numa O som do Plínio falhou para mim. Foi só para mim, Zenha? Para você também? Oi, não, picotou só, mas não foi nada grave, não. Selado aí a sua câmera, viu, Ana? Pode ser que... então é a minha internet. É a minha internet. Eu acho que é isso. Eu acho que a grande conquista... E, olha, daí a gente passa para esse outro assunto, que eu acho que daí os adversários do Lula e do governo acharam onde disputar queda de braço, é a questão econômica, tá? Que a gente vai entrar 2025 e 2026. E a questão do supermercado e também do mercado que a gente viu ontem. Deixa eu só completar aqui a pesquisa, né, com os outros dados que a gente falou de homens. Mulheres, 38 de bom ou ótimo, ficou estável, 29 de ruim ou péssimo, 69 somando ótimo, bom e razoável. É um número respeitável. Está aí o Lula com a Dilma no dia do aniversário dela, Dilma, né? Vamos seguir aqui com os números principais. Um pouquinho mais para frente, a gente talvez traga o pastor Zé Barbosa, ele deve entrar aqui com a gente um pouquinho mais tarde, viu, Plínio? Eu vou pedir para ele falar um pouquinho especificamente deste resultado. 43 de ruim ou péssimo entre evangélicos. 55 de ótimo, bom, mas é um dos piores números. É isso aqui. E aí, viu, Azenha, só um complemento, eu acho que eu sempre falo que é uma zona cinzenta. A gente não tem dados hoje em dia de quantos são os evangélicos no Brasil. Eu acredito que supera muito as expectativas. Acho que o último dado, se não me engano, é de 2010 ou 2011 do BGE, que já faz mais de 10 anos e cresceu muito a parcela dos evangélicos, né? 2 a 5 salários mínimos, 42% de ruim ou péssimo. Então, Plínio, como você tinha... Eu acho que isso aqui dialoga com o que você havia dito, da questão do supermercado. Entre 2 e 5 salários mínimos também é altíssimo o ruim ou péssimo. Vamos dizer que seria o pobre de direito, o eleitor do Marçal. A gente usa isso, mas é um número ruim para o Lula, entre 2 a 5 salários mínimos. E aqui, um pouco mais para frente,
você tem acima de 5 salários mínimos, obviamente, ao mercado. Eu até botei uma foto dos Faria Limers aqui da Veja. 49% de ruim ou péssimo. Então, agora sim, nós temos os números. Aí eu quero acrescentar uma pesquisa que acabou de sair, Plínio. Você é o cara das últimas notícias. A Folha acabou de publicar esta aqui. Aumentou o número daqueles para os quais a ditadura é aceitável. Foi de 5% para 8%. Mas a maioria dos brasileiros, 69%, dizem preferir a democracia. Mas eram 79% em 2022. Correu um grande risco de democracia em 2022 para 43% sim, para 25% não. Eu queria que você comentasse esse conjunto de números, Plínio, por favor. Pois é, hoje de manhã até coloquei lá no grupo nosso do Fórum Café, né, uma matéria da Andresa Matais, que tem muitas fontes aí nesse meio, principalmente temerista, né, falando daquilo, comprovando aquilo que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? A tentativa de golpe de 2022, na verdade, é uma continuidade do golpe de 2016 contra Dilma, e os atores são os mesmos atores do golpe de 64, né? Da ditadura militar. Essa é a grande questão. Lógico que não são aqueles que deram o golpe em 64, mas são os simpatizantes da ditadura, e acho que isso explica muito. E explica muito também a penetração de sites, de youtubers, influencers, da ultradireita numa parcela da população. Eu tenho amigos, eu sempre gosto de fazer essa comparação assim, da vida real, né, do que a gente vê no dia a dia, mas eu tenho amigos, viu, Azen e Ana, que nunca se interessaram por política, nunca, mas nunca. E que assim, eu tenho amizade de 30 anos, conheço a pessoa, não são nem amigos, mas colegas, assim, eu venho de uma cidade do interior, que nunca se interessaram em política, e assim, desde o bolsonarismo, viraram experts e influencers na cidade sobre a questão política, e pregam essa questão que na ditadura era muito melhor, embora não tenham vivido na ditadura, muitos deles, né? Nem sequer viveram, né? Essa é a verdade, né? E colocam dessa forma para fazer uma defesa do indefensável. Então, eu acho que esse discurso está penetrando muito na sociedade, é uma coisa perigosa, porque o que acontece? A primeira coisa das pessoas que são cooptadas por esse tipo de narrativa, de discurso, pela ultradireita neofascista, é falar assim, você só se informa por aqui. Você não se informa pela Fórum, você não se informa pela Globo, pela Folha, pelo Estadão, você só se informa por aqui. Então, você cria um bando, né, dentro da psicologia, isso aí já é tratado como uma certa psicose social, né? Porque você cria um grupo de pessoas que se retroalimentam de mentiras. Então, essa questão vai rondando isso. E fora, assim, que a gente teve uma turba, né, uma horda que estava no poder, que nunca escondeu, muito pelo contrário, né? Nunca escondeu a simpatia e sempre elevou aí a questão da ditadura militar, de torturadores, que é o caso do Bolsonaro, do Eduardo, do Braga Neto, né? Lembra quando o Braga Neto era ministro da Defesa, que ele queria comemorar o 31 de março como movimento revolucionário? Então, essa mentira penetrou numa parcela da sociedade. A gente tem a oportunidade hoje, talvez, de fazer uma reviravolta, até mostrando o que essas figuras representaram para o Brasil. É uma organização criminosa. Mas a grande questão, eu acho que é essa, é a dificuldade da gente conversar com essas pessoas. Essas pessoas não aceitam nem conversar. Se você abre a discussão, qual que é o argumento deles sempre, né, Ana? Você é lulista, você é adorador do Lula, então não ouço você. Vai ficar complicado. Se for pegar que nem comunismo, essas coisas, tem muita gente que acredita que a gente está numa ditadura comunista, viu? Exatamente. Que o Lula é comunista, estamos no comunismo já. Pois que loucura. Bom, a gente está vivendo uma matrix mesmo, né? É interessante como é que as pessoas colocaram. Tem gente que vive à parte, né? Ali, totalmente alienado, né?